Bom, gente, a obra da vez agora é Anjo Negro, do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, até hoje considerado o maior nome do teatro brasileiro. Vejam vocês que Nelson Rodrigues, em 1943, lança uma peça lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, chamada Vestido de Noiva. Ali, com aquela peça, naquele ano, começava então o teatro brasileiro moderno. Aliás, com 20 anos de atraso em relação à literatura, pois lembre-se de que a literatura modernista havia surgido oficialmente no Brasil em 1922 com a realização da Semana de Arte Moderna. Nelson Rodrigues surge então para o teatro com Vestido de Noiva e se mostra de lá para cá, dos anos 40 até aí 1980, anos da sua morte, como o nosso maior dramaturgo brasileiro de todos os anos. E vai fazer um teatro de escândalo, ou como ele próprio dizia, um teatro desagradável. Por quê? Gostava de retratar as cenas grotescas, os tabus, os vícios, as taras, as perversões daquela burguesia fluminense, daquela alta burguesia, ou às vezes até a classe média burguesa, lá no Rio de Janeiro. Ele vai mostrar tudo aquilo que as pessoas sabiam que aconteciam e que acontece na sociedade, mas tudo aquilo que acaba sendo varrido para debaixo do tapete das conveniências, das aparências ou da pura hipocrisia. O nosso Nelson Rodrigues vai se notabilizar por suas tragédias de costumes, peças normalmente com um tom trágico e com um desfecho, às vezes até grotesco, né? E também ele procurava dar um perfil psicológico a alguns dos seus personagens, principalmente aí os seus protagonistas de cada peça. Bom, com relação específica a Anjo Negro, uma peça de 1948, tá? Quando ela subiu ao palco pela primeira vez, uma peça que nos traz um personagem chamado Ismael, médico, muito bem de dinheiro, rico, negro. Aliás, Ismael é o sujeito mais preconceituoso da peça. Ele, negro, tinha preconceito contra o próprio negro. E ele tinha um horror por ser negro, a ponto de ter até amaldiçoado a sua mãe. Ismael acaba se casando à força, aliás, submete a sua esposa a um casamento à força, que era Virgínia, totalmente branca, né? E vai se vestir durante toda a peça de negro. Ela veste luto por ter matado seus filhos, né? Então ela já teve 3 filhos, morreu o primeiro, morreu o segundo e morreu um terceiro. Na verdade, era ela quem matava os seus filhos, porque não admitia o fato de ter um filho negro que fosse fruto daquela relação com o marido que a sodomizava, o marido que a mantinha em cativeiro. Mas, na verdade, os dois, durante toda a peça, mantêm uma relação de, ao mesmo tempo, de uma repulsa, de uma aversão, de ódio, o amor. Enfim, os recalques estão presentes no texto, do seu início ao fim. Há um tom na peça de pesadelo, praticamente, do início ao fim. E vamos ver aí, gente, uma exposição de vários crimes: pedofilia, corrupção de menor, cativeiro, sujeito sendo mantido em cárcere privado, enfim, suicídio, enfim, gente, um festival verdadeiramente de horrores que o Nelson Rodrigues procurava retratar, no fundo, a essência do ser humano, que muitas vezes tem essa face maldita que acaba aflorando mesmo. Bom, uma curiosidade em relação a essa peça, que poderia ser desenvolvida numa questão, é que, evidentemente, como eu já disse, o Ismael, o personagem principal, ele era negro. Mas na primeira encenação, gente, Ismael, o ator que foi fazer o papel de Ismael, foi um sujeito chamado Orlando Gui, que era branco, né? E ele teve que ser pintado de preto, porque a administração do teatro lá no Rio de Janeiro não admitiu ver um ator negro no papel principal. Então vejam, gente, questão aí de 60 anos, mais ou menos, e você vê marcas assim flagrantes de um preconceito absolutamente horroroso, ainda hediondo para os dias de hoje e também para aquela época.